Olá, aqui é o professor Nelson. Vamos resolver a questão 168 do Enem 2017, prova azul. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, diz aqui o problema que possui abóbadas parabólicas. Então, na figura 1, esta seta está indicando aqui uma parábola que pode ser indicada por uma função matemática. Como sabemos, pode ser indicada por uma função do segundo grau, os seus pontos. E na figura 2, para simplificar os cálculos, nós temos aqui medidas hipotéticas, 4 ou 5. Qual a pergunta do problema? Qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Então, está aqui na figura 2 esta flecha que vai aqui do chão da capela até o ponto mais alto. E o que vem a ser esse ponto mais alto aqui da parábola? Vem a ser justamente o vértice da parábola. Então, o ponto vértice da parábola, a sua ordenada, vai me dar a altura que é a pergunta do problema. Vamos combinar o seguinte, vamos dar uma boa pensada, a gente volta em seguida. Para calcular esta altura h, nós podemos associar esta parábola, já que diz que é uma abóbada parabólica, à função do segundo grau, que é assim dada, f de x, uma função em x, dada por ax ao quadrado mais bx mais c, onde o coeficiente a, para ser do segundo grau, tem que ser necessariamente diferente de zero. E também podemos colocar os eixos coordenados. Vamos colocar o eixo das abscissas aqui na altura do assoalho da capela. Então, nós temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. O eixo das ordenadas, vamos optar por colocar aqui onde passa o vértice da parábola. Este ponto aqui, que é o vértice, que é o ponto mais alto da parábola, nós vamos colocar então aqui o eixo y, que vai coincidir com o eixo de simetria da parábola. Aqui está a origem. A origem é o ponto que tem a abscissa 0, ordenada 0, coordenadas 0 e 0. E aqui está o vértice da parábola, que tem a abscissa de qualquer ponto em cima do eixo y, como a abscissa não está nem para a esquerda, não é negativa, e nem para a direita, a abscissa está em cima do eixo y, a abscissa é 0. E a ordenada é a altura da abóbada. Então, nós podemos colocar aqui, este ponto tem a abscissa 0, primeira componente, e a ordenada, que é a segunda componente, h. O que significa o vértice ser o ponto de abscissa 0, ordenada h? Significa muito, significa dizer que o h é a imagem do zero. O valor do h, que é a ordenada, é a imagem do x igual a zero. h é f de zero. Além disso, se você fizer x igual a zero nesta função do segundo grau, que representa a nossa parábola, o que vai acontecer para x igual a zero? F de zero vai ficar a que multiplica 0 ao quadrado é 0, vezes a dá 0. X igual a zero aqui, 0 vezes b dá 0. Então, o f de zero, ou seja, a imagem do zero, anula esse termo e anula também o bx. Sobra apenas o c. Vai dar isto aqui, ó. h, então, sabemos que o h é f de zero. Vai ficar, então, 0 ao quadrado é 0, vezes a dá 0. Aqui, b vezes 0 dá 0, sobra c. Ou seja, o c, que é a imagem do zero, coincide com o h. Porque também é um outro conhecimento que é bom ter, toda vez que eu tiver uma função do segundo grau, o valor da ordenada, onde esta parábola, a parábola que representa esta função, corta o eixo y, é o valor do c, do chamado termo independente. Conclusão, a altura que eu quero calcular, que é a ordenada do vértice, é justamente o c.
Por isso eu coloco aqui h igual a c. Outra coisa importante numa função do segundo grau, as interseções da parábola com o eixo x, este ponto aqui e este ponto, são as raízes da função. Este ponto tem a abscissa 5, já que esta distância é 5, e a ordenada é 0, a segunda componente. Por que a ordenada é 0? Porque a ordenada não está nem para cima, não é positiva, nem para baixo, não é negativa, a ordenada é 0. A raiz é 5. Outra raiz importante está aqui, onde a parábola corta também o eixo x. Aqui a abscissa vale menos 5, porque é a parte negativa. Por simetria, mais 5 para a direita, menos 5 à esquerda. As raízes desta função são dadas pelas interseções mais 5 e menos 5. E a soma das duas raízes, menos 5 somado com mais 5, vai dar igual a 0. Se a soma das raízes é 0, podemos concluir uma coisa importante também para esta função que representa a parábola. Sabemos que a soma é dada por menos b sobre a. E como a soma sempre é dada por menos b sobre a, soma das raízes, e a soma é 0, eu posso obter o seguinte, escrevo soma menos b sobre a igual a 0, já que as raízes são menos 5 e 5. Se o a tem que ser sempre diferente de 0, conclui-se que o valor do b, o b aqui, é necessariamente igual a 0. E se esse b é igual a 0, assim, olha, o que eu posso fazer? Como b é igual a 0, aqui vai cancelar. A função que representa a nossa parábola da capela vai ter bx anulado, como está indicado aqui. Cancela o bx porque o b é 0. Vai sobrar apenas ax2 mais c. Então, nós temos que f de x é igual a ax2 mais c. Mas como o valor do c é igual a h, eu prefiro colocar então no lugar do c o h, já que eu quero calcular a altura h. Então escrevemos que f de x é igual a ax2 mais h. Esta função do segundo grau, como é que eu calculo os valores de a e h? Faço agora aqui, pego dois pontos que satisfazem a função. Por exemplo, este ponto aqui, que tem abscissa 5, ou melhor, abscissa 4 e ordenada que é a altura 3. Vamos pegar então o ponto de coordenadas 4, 3, abscissa 4, ordenada 3. E um outro ponto qualquer. Não pode ser 0 e h, porque h é incógnita. Eu teria 3. Vamos pegar o 4, 3 e o 5 e 0. Não poderia pegar menos 5 e 0 e 5 e 0, porque daria a mesma equação, porque é menos 5 ao quadrado é 25 e mais 5 ao quadrado é 25. Então, vamos pegar esses dois pontos, os pontos 4 e 3 e 5 e 0, que pertencem à função, ao gráfico da função, então satisfazem a função. Isso aqui vai dar um sistema. Como é que eu resolvo o sistema? Como vimos, a função do segundo grau que representa a abóboda da parábola da capela é do tipo assim, f de x igual a ax ao quadrado, o bx não existe porque o b é 0, mais o h igual a y. O h é a altura da capela, é a ordenada do vértice. E aí, nós temos que os pontos 4 e 3, pode voltar ao vídeo, e 5 e 0 pertencem à parábola. Portanto, satisfaz esta função aqui. Para um ponto genérico, x e y, onde tem x eu coloco x aqui, evidentemente, e na imagem eu coloco y. A ordenada y eu vou colocar à direita para facilitar. Vamos pegar o ponto 4, 3, abscissa 4, ordenada 3. O 4 faz o papel do x. Onde tem x, eu coloco 4. E o 3 faz o papel do y, ordenada 3. Fica aqui, f de 4, imagem do 4, a que multiplica 4 ao quadrado mais h igual a y, que vale 3. Isso aqui vai dar, portanto, 4 ao quadrado é igual a 16. Fica 16a mais h igual a 3.
Vamos pegar agora o ponto 5 e 0. A abscissa x igual a 5 e a ordenada y igual a 0. F de 5 vai ter que dar 0, como diz aqui. Nós temos então a imagem do 5, f de 5, a que multiplica 5 ao quadrado, mais o h tem que dar igual à imagem 0. 5 ao quadrado é 25, vai dar 25a, 5 ao quadrado, 25a, mais h igual a 0. Olha aqui o sistema que tem duas equações e duas incógnitas, um sistema linear. 16a mais h igual a 3, 25a mais h igual a 0. Como é que eu resolvo esse sistema que tem duas equações e duas incógnitas? Como aqui tem h na primeira equação e h com o mesmo sinal na segunda, dá para resolver por subtração. Como? Multiplica, por exemplo, a primeira equação, toda ela por menos 1. Onde tem mais h, vai ficar menos h. E na soma, né? No caso, se eu multiplique por menos 1, vai ser uma adição para cancelar. Então, somando as equações, vai ficar da seguinte maneira. Primeira equação, multiplica por menos 1, menos 16a, menos h, igual a menos 3. Menos 16a, somado com 25a, dá 9a. Aqui é menos h, somado com mais h, cancela o h. O 3 que foi multiplicado por menos 1, menos 3 soma com 0, dá menos 3. Como é que eu calculo a? Pego o 9, que está multiplicando o a, e passa dividindo, onde eu tenho, então, a igual a menos 3 dividido pelo 9, que passou, então, dividindo. Divide em cima e embaixo pelo mesmo número por 3. Se eu dividir o menos 3 em cima por 3, vai dar menos 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, o valor do A eu encontrei. A é igual a menos 1/3 com a simplificação. Mas o que eu quero, na verdade, é a altura H, a altura da capela. Para calcular o H, eu vou substituir em qualquer equação. Vou pegar, então, por exemplo, a equação 25a mais h igual a 0. Poderia ser a primeira, mas eu acho que a segunda facilita porque tem 0 aqui. 25a mais h igual a 0. Fica assim, então. 25 que multiplica a, que vale menos 1/3, mais o valor do h, que é a nossa incógnita, igual a 0. 25 multiplica por menos 1, multiplicação de frações, dá menos 25 em cima, embaixo é 1 multiplicado por 3. 1 é o denominador do 25. Então fica menos 25 sobre 3 mais h igual a 0. Como está aqui, menos 25 sobre 3 mais h igual a 0. Pega o menos 25 sobre 3 e passa para o lado direito e você já tem o valor do h. H, portanto, a altura da nossa capela é 25 dividido por 3, que é a nossa resposta. Qual é a alternativa? A alternativa correta, igual a 25 dividido por 3, é a alternativa D de dado, como nós vemos aqui. A alternativa D de dado, 25 sobre 3. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!